Então, esse é um jogo nosso. Falando de estratégia, Eduardo, a gente tem estratégias diversas da empresa e eu queria que você desse uma luz para esses caras aqui. Todo mundo, a empresa começa, primeiro, em quem te consome, segundo, quem leva esse produto para quem te consome, que é a área de venda. Costumo falar que, primeiro, quem manda na empresa é o consumidor, segundo, a área de venda e o resto todo é suporte. Né? Concordo. Quais as principais ferramentas, metodologias que você gosta de falar, ensinamentos para a área de venda crescer, para você ter uma boa gestão de venda? Todo mundo acha que a área de venda é o seguinte, contrata os malucos, motiva eles, e bota e solta no campo. A gente sabe que isso até deu certo há séculos atrás, mas não dá mais. Então, quais as ferramentas, as metodologias, o que você recomenda para o cara ter uma boa estratégia de venda e rampar? Porque pensa, progresso, galera, tem que vir antes da ordem. E tudo isso tem que ter estratégia, tem que ter metodologia, tem que ter planejamento. Outra coisa aqui também, que se você recomenda planejamento e agenda para a área comercial, que é outra coisa que o vendedor tem pavor, né? De agenda, de planejamento. Os caras acham que é burocracia, né? Então, ferramentas, metodologia, recomendação do Raduan para otimizar a estratégia e processo de venda para o cara decolar. Porque aí depois a gente vai para marketing e tal, do ponto de vista de fora para dentro, o que você recomenda aqui para os caras? E, galera, você que está em casa, anota. Acho que a primeira coisa que a gente não pode perder de foco, tá, Lázaro? O problema que eu resolvo. Isso é a primeira coisa, que é o poder do cliente. Então, a gente vê muito empresário, muita gestão comercial fissurada, né, apaixonada pelo produto, pelo serviço, e perde a perspectiva do problema que resolve, que é muito claro. O cliente paga para não ter qual problema. Ele paga para resolver o quê? Então, assim, se nós da Capital Upgrade, por exemplo, acharmos que somos uma empresa de treinamento, a gente está lascado. Nós somos uma empresa de desenvolvimento empresarial, de capacitação, de geração de resultado. Se a gente vai dar treinamento, se a gente vai fazer audiobook, se a gente vai fazer live, é como nós definimos. O foco, né, a obsessão, de ser obcecado no problema que eu resolvo. Então, a área comercial tem que ter esse viés muito claro, tá? Todo mundo está ali, a gestão comercial, olhando, eu estou resolvendo o problema do cliente, esse cliente está tendo o problema dele resolvido, o que nós fazemos dá resultado. Esse é o primeiro pensamento estratégico do comercial. Decorrente disso, a gente sai criando a estrutura. Disso eu saio criando todo como deve ser o meu comercial. E aí a gente cria estratégias para isso, né? Desde uma estratégia de excelência operacional, pensando em produtividade, pensando em eficiência, onde eu trago script de venda, onde eu trago gestão de custo, onde eu trago volume, onde eu preciso ter realmente uma máquina de vendas azeitada, vendas em um botão. Então, eu trago todo o mecanismo de venda mais rápido e eficiente, até uma venda mais qualificada, como uma liderança em produtos, que eu vendo algo com um status maior, com uma marca mais pesada, eu vendo uma Montblanc, eu vendo um produto diferenciado, e eu vou treinar minha equipe de vendas em apresentação do produto, vou ter uma experiência de compra diferente. Fala um pouquinho desse conceito. É super importante. Quando você fala de estratégia de venda, você tem que categorizar qual a sua estratégia. O Raduan tem uns conceitos que ele fala sempre lá na imersão e tal, sobre as diferenças entre essas estratégias de acordo com a categorização da empresa, de acordo com o seu foco no produto. Aproveita que você está falando de estratégia comercial, passa bem rapidinho nisso, que eu tenho certeza que vai ajudar essa turma. Maravilha. Então, a gente tem a primeira, como eu falei, primeira experiência com a excelência operacional, que nada mais é do que eu tenho um produto pouco diferente, né? A solução que eu faço é uma solução que muda pouco comparado com o meu concorrente. É parecido o que eu faço, é parecido o que ele faz. Se essa é a minha estratégia, eu sou obrigado a uma série de fatores a cumprir. Desde uma gestão de custo muito bem feita, vou ter que ter um preço competitivo do meu produto, vou treinar minha equipe comercial em processos. Então, como é que eu treino uma equipe comercial na excelência operacional? Eu estou falando de quê, pessoal? Estou falando de McDonald's, falando de Zara, estou falando de Burger King, estou falando de posto de gasolina, quem trabalha com commodities, supermercado, todo esse pessoal que vende um produto pouco diferenciado. Então, eu treino minha equipe comercial em quê? Efetividade comercial, velocidade de venda, preço competitivo, agilidade. Eu preciso rodar muito, eu preciso ter giro, eu preciso ter volume e alta demanda. Então, eu trabalho com esses conceitos. Por isso que esses indicadores, né, os indicadores que dão a performance, ganham importância nesse tipo de negócio. Tem outros tipos de negócio, outras duas estratégias. Eu posso ter uma estratégia de liderança em produtos, onde eu me posiciono como o melhor. O que eu faço é o melhor. É uma Apple, uma Montblanc, uma Rolex. O que eu faço é diferente. O que eu faço tem agregação de valor em cima de marca. Então, eu trabalho a experiência de compra. Então, eu olho para a experiência de compra que o consumidor vai ter, porque ele quer ter contato com a marca desde o momento que ele pensa em comprar. Então, eu vou comprar um Rolex, eu quero ser atendido de uma forma diferente. Vou no Montblanc, eu quero diferencial. Então, eu quero viver aquele momento. Vou num Tesla, eu quero viver o que é a Tesla. Então, o conceito do negócio, a experiência de compra, um atendimento muito mais trabalhado, muito mais específico.
voltado para o produto, para os diferenciais dele, o que ele tem de diferenciação. E eu tenho também a intimidade com o cliente, como se fosse um alfaiate. Então, no alfaiate, eu vou adequar o meu produto ao cliente. Não é que o produto é o melhor, ele é o ideal. Então, eu vou construir produtos para cada cliente. E aí, um atendimento muito mais personalizado, consultivo, acompanhando, garantindo que eu tenho a solução para você. Lázaro, se o empresário não entende esses diferenciais, você vai estar colocando coisas de excelência operacional em empresa de intimidade com o cliente. Eu costumo falar que é impossível você traçar um planejamento estratégico e tático sem conhecer essas diferenças. O que é intimidade com o cliente? O que é estratégia de produto? O que é a questão da excelência operacional? Se você tem um viés muito de preço e você querer ter o conceito de alfaiataria, de sofisticação e de relacionamento, eles podem ser completamente antagônicos. Você não vai... Excelência operacional, volume. Alfaiataria, exclusividade. Como é que essas duas coisas casam e dá lucro? Não casa. Não casa e não vai dar lucro nunca. E aí muita empresa perde recurso por isso, né? Eu já vi, teve cliente meu com hamburgueria premium, então era liderança de produtos, e ele falou, Radon, copiei, fiz um benchmark, copiei o melhor do mercado. Eu disse, copiaste quem? Ele, copiei McDonald's. Eu, eita, calma. Tu copiou como? Cara, o McDonald's colocou aqueles totem de atendimento. Eu demiti meus garçons, tinha só 10% dos garçons e coloquei agora um tablet na mesa. Cara, teu hambúrguer premium de avestruz. O que acontecia? Todo consumidor ia lá e chamar garçom. Porque eu quero entender o que é um hambúrguer de avestruz, eu quero entender quais são os diferenciais desse queijo. Porque não é a excelência operacional aqui, é a liderança em produto. Então, eu tenho que explicar o que é o produto. Ele matou o resultado comercial dele porque ele copiou práticas de uma outra estratégia para dentro da estratégia dele. Então, isso é linguagem comum, né? Isso é samba de enredo velho. Acontece toda hora, Lázaro. Rapaz,